Olá, meu querido, olá, minha querida. Que bom que estamos aqui na Escola Bíblica Romeu Carneiro e eu quero falar hoje com você sobre a palavra de Deus aqui no livro de Efésios, no capítulo 2. Eu vou falar sobre a salvação e o que Deus faz na nossa vida quando nós recebemos a salvação. Eu quero começar observando com você que a salvação, quando Jesus nasceu, ou quando ele estava para nascer, a mensagem que foi dada acerca dele é que ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Então, a salvação em si, ela não é um novo endereço, como muitas pessoas pensam que é levantar a mão para você por agora poder ter uma casa no céu. Não, a salvação, acima de tudo, é a operação do Espírito Santo em nossa vida, tirando de nós tudo aquilo que não agrada a Deus através do Espírito Santo. Então, esta obra maravilhosa foi feita fora da nossa capacidade de fazer. A grande diferença que nós temos na palavra de Deus, quando nós pregamos a verdade da palavra de Deus, não o que nós queremos agradar, mas a verdade, é que nós não estávamos em condições alguma de fazermos opções corretas com respeito às coisas espirituais. Repara bem, meu querido, que você levou muitos anos da sua vida, e eu também, aprendendo a optar pelas coisas naturais. Repare, nós estamos falando de coisas naturais. O que são coisas naturais? Trabalho, pessoas, amizades, comprar, vender, como lidar com outros seres humanos. Isso são coisas naturais. Mas a salvação, ou seja, a opção, quando o Evangelho nos é oferecido, nós não teríamos condições de optar pelo correto, já que fomos a vida inteira treinados para optar pelas coisas naturais. É muito interessante porque as pessoas costumam usar muito a questão do livre-arbítrio, alegando que a nossa decisão ela é livre. Eu tenho cá minhas dúvidas se de fato existe alguém que tenha uma opinião livre neste planeta, uma opinião que não seja influenciada. Aliás, nós somos seres influenciáveis e mutáveis. E isto em si só já dá condições para imaginar que o nosso poder de escolha ele já está comprometido na nossa própria substância. Mas eu quero ler um texto aqui da Palavra de Deus para que a gente possa firmar este conceito da salvação que eu quero deixar com você aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, e Paulo já estava assim no momento avançado do seu ministério, ele inclusive estava preso aqui por causa de Jesus Cristo, ele tinha levado uma oferta para os cristãos de Jerusalém, mas os seus inimigos se levantaram contra ele e inventaram uma calúnia contra o apóstolo, dizendo que ele estava introduzindo gregos dentro do templo. Por fim ele acabou sendo preso, quase morreu. E nesse tempo todo, do tempo que ele chegou em Jerusalém até chegar em Éfeso, isso levou mais ou menos uns 6 anos, porque ficou ainda preso na guarda pretoriana, e enfim. Durante esse tempo, Paulo escreveu 4 grandes cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Nós estamos analisando a carta aos Efésios. E quando Paulo observa a obra do Espírito Santo, a obra de Cristo e a obra de Deus nesta terra, nos seres humanos, fica claro o que ele coloca aqui, porque esse é o pensamento paulino. Ele vos deu vida, Paulo diz aos Efésios, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo,
segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós, veja que Paulo se coloca nessa situação, entre os quais também nós andamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Repara só, filhos da ira, cegos, incapazes de enxergar. Como é que nós poderíamos ter condições de optar pelo Evangelho, por esta salvação, por este ato de Deus? Óbvio, há quem pense diferente. Eu estou tentando me concentrar um pouco mais aqui no texto e na noção que os judeus tinham do que vem a ser a mente de Deus. Quando a gente vai no Antigo Testamento, a gente vê que Deus é o Deus que determina as coisas. Ele chama quem Ele quer, ele aparta quem Ele não quer. Ele é aquele que ordena a bênção, Ele é aquele que corta a bênção, Ele é aquele que exalta, Ele é aquele que abate. Então, o Deus do Antigo Testamento, que é o Deus do Novo Testamento, que é o Deus de Paulo e dos apóstolos, e que era o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, este mesmo Deus fala aqui, através do seu Espírito Santo, que inspirou os autores a escrever estes livros. Ele nos mostra aqui que nós estávamos andando segundo o curso desse mundo, e também segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Não há como ficar mais claro o texto para mostrar a condição espiritual que as pessoas ou nós mesmos nos encontrávamos antes de aceitarmos a Cristo. E aí o apóstolo, depois de colocar a nossa condição, ele continua, mas Deus sendo rico, preste atenção, mas Deus sendo rico em misericórdia, porque isso foi um ato de misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, olha que coisa tremenda, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha que solução Deus preparou para nós. Nós estávamos mortos e nos deu vida com Cristo. Nós ressuscitamos com Cristo. É a única maneira da pessoa ser salva. É um ato espiritual, é um ato que só Deus pode fazer. Essa que é a verdade. A salvação é espiritual. Ele fala assim, pela graça sois salvos. E ele continua falando assim, e juntamente com ele, veja o que esse Deus fez conosco. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta obra não é nossa. Esta obra não é minha, até porque, olha, eu falo de mim, provavelmente você e muitos, milhões de pessoas, eu nunca procurei por essas coisas. A salvação me alcançou, eu sou alvo dessa salvação, alvo desta graça. E ele fala assim, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então a salvação mostra o caráter de Deus, mostra a sua bondade para conosco. Essa salvação ela vem se desenvolvendo desde os tempos imemoriais, desde o primeiro século com a pregação dos apóstolos. Quantas pessoas morreram sem nunca terem visto Jesus e nunca terem visto um apóstolo. As cartas do apóstolo Paulo, que nós temos hoje todas reunidas aqui no nosso Novo Testamento, muitos crentes nunca leram todas as cartas. A verdade é que havia igrejas que só receberam mesmo uma carta ou um documento ou nenhum documento. Ou seja, a fé foi se desenvolvendo, a presença do Espírito Santo e a salvação, que é um ato espiritual, é que levou pessoas que nunca tiveram contato com esses homens e com Jesus
a chegar a ponto de entregarem, renderem suas vidas como mártires. E a gente vê isso claramente no primeiro século, no segundo século, no terceiro século e até mesmo no quarto século, antes que Constantino assumisse o governo, o controle do Império Romano e decretasse a religião cristã como a religião oficial e acabasse de vez com as perseguições contra os cristãos. Mas esta obra do Espírito Santo, ela ela é a única justificativa para que alguém prefira a morte do que a vida. Então, ele fala assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A gente não sabe dizer aqui, né? É uma discussão entre os estudiosos se esse e isto não vem de vós se refere à graça ou se refere à fé. Porque se refere à graça, é o oferecimento de Deus para nós. E se isso se refere à fé, é porque nem fé tínhamos para recebê-lo. Mas ele instilou essa fé em nós. Ele colocou essa fé em nós para que pudéssemos receber esta graça maravilhosa. Eu quero encerrar essa palavra olhando aqui o que fala no versículo 10. Preste atenção para que você veja que há um propósito de Deus para a sua vida. Que você não está aqui assistindo esse vídeo do nada e que você não está passando por, quem sabe, situações positivas ou negativas por nada. Ele fala, pois somos feitura dele, criaturas dele, né? Criados em Cristo Jesus para boas obras. Agora, vamos fechar aqui, né, com o final do versículo que diz, as quais, essas obras, né, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meu querido, minha querida, há obras que só você vai poder fazer, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Obras que dizem respeito somente a mim, há outras que dizem respeito somente a você. E o detalhe, ele vai nos colocar neste caminho dessas obras para que andássemos nelas. Você não sabe qual é a extensão do chamado de Deus para a sua vida, mas esteja se preparando. Coloca a tua vida na mão de Deus e espere grandes coisas da parte de Deus para com você. Pois somos feitura dele. Quando eu penso nisso, eu me lembro lá em Romanos capítulo 11, quando diz que nós fomos enxertados na oliveira verdadeira contra a natureza. Eu não tinha e não tenho mérito algum para estar incluído nessa salvação. Nenhum mérito para estar bebendo dessa seiva. Nenhum mérito. E contra a natureza, ele me enxertou nessa árvore, nesta vida. E a mesma coisa ele fez com você e fará com milhões ainda, porque a plenitude dos gentios ainda não se cumpriu. Quando se cumprir a plenitude dos gentios, então o Senhor levará a sua igreja e entrará tempos difíceis nesse planeta. Mas nós estamos em Cristo. Foi Ele quem nos colocou nessa posição. Recebe aí, meu querido. Recebe essa palavra. Medita nela, porque é vida para você. Fica com Deus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus.